E aí, pessoal, vamos retomar nossos estudos sobre Grécia Antiga? Como eu estava explicando para vocês no vídeo anterior, né? Um maremoto, um acidente natural, né? Devasta a ilha de Creta e possibilita a ascensão de Micenas. Micenas é uma cidade que domina outras cidades não pelo aspecto econômico, mas por vias militares. Inclusive, foi devido a essas interferências militares que um dos conflitos mais famosos do mundo antigo se estabeleceu, que foi a Guerra de Troia, narrada nesse... Opa, perdão, bati aqui no computador. Nesse livro aqui, a Ilíada, né, escrita por Homero. Pessoal, vamos à dinâmica da Guerra de Troia, rapidamente. Troia rivalizava com Micenas e outras cidades gregas no comércio na região no Mediterrâneo. O rei de Micenas era um camarada chamado Agamenon, e o seu irmão era Menelau, que reinava na cidade de Esparta. Menelau era casado com a mais bela mulher da Grécia, chamada Helena. Paris, um príncipe de Troia, fez uma visita diplomática a Esparta, né, com o objetivo de selar a paz entre as duas cidades, mas se apaixonou por Helena e raptou Helena para a sua cidade, a cidade de Troia. E Menelau ficou furioso, obviamente, entrou em contato com seu irmão, Agamenon, e Agamenon arrastou toda a Grécia, né, para essa guerra. Personagens icônicos da mitologia grega atuaram nesse conflito. Aquiles, né, Heitor, Ajax, Ulisses, entre outros. A guerra, obviamente, não foi provocada por uma mulher, isso é óbvio. A guerra é por questões políticas, disputas regionais, enfim. Mas, de fato, o conflito ele aconteceu e é um conflito importante. E as histórias, os feitos daqueles que lutaram nessa guerra ficaram registradas nesse livro, formando uma das histórias mais conhecidas do mundo, que serviu de base para a formação da cultura grega. Tudo bem? Beleza? No ano 1100, nós tivemos a invasão dos dóricos na região da Grécia, e os dóricos, um povo mais guerreiro que os micênicos. Os dóricos trouxeram uma inovação tecnológica que os micênicos não tinham, o ferro, armas de ferro, enquanto os micênicos possuíam armas de bronze. Então essa vantagem tecnológica fez com que os dóricos saqueassem e atacassem todas as cidades da Grécia. Então boa parte das cidades gregas foram destruídas nesse período. A população, com medo, fugiu para o campo, fugiu para outras regiões da Grécia. Temos aí a famosa primeira diáspora grega. Diáspora significa migração forçada. Então, a primeira diáspora foi provocada pela invasão dos dóricos e marca o início do período homérico. O final do período cretomicênico ou pré-homérico, início do período homérico, segundo período que nós vamos estudar. Tudo bem? Beleza? Só para a gente poder fechar aquele assunto da Guerra de Troia, aqui nós temos uma ilustração de como os gregos venceram a guerra, né? Ulisses bolou o plano, né, que construiu um cavalo de madeira que foi levado para dentro da cidade. À noite, os soldados gregos saíram de dentro do cavalo, por isso nós temos o cavalo de Troia, aquele vírus que às vezes você baixa aqueles arquivos inapropriados da internet, né, e contaminam o seu computador, né, garotada? Vocês sabem do que eu estou falando. E assim os gregos conseguiram vencer a guerra, beleza? Bom, o período homérico é um período que a gente pode associar, os historiadores costumam dizer que é a Idade Média da Grécia. Por que é a Idade Média da Grécia? Porque é um período de poucas informações documentais, houve uma ruralização da população, o uso da escrita quase que desapareceu, o comércio, a utilização de moedas, as cidades, então houve um regresso muito grande, né? Um declínio muito grande da civilização grega nesse período. Isso tudo provocado pela violência das invasões dóricas, né? Então a população grega deixou as cidades e foram buscar refúgio no campo. E aí há uma reorganização da sociedade, que a gente chama de sociedade gentílica. As famílias formavam o que a gente chama de gênos.
Cada gênero era chefiado por um basileu ou filo basileu. Os gêneros se uniram dando origem às chamadas fatrias. As fatrias se uniram dando origem às tribos. As tribos se uniram dando origem à chamada polis, a cidade-estado grega. Cada tribo tinha um basileu e o basileu ele coordenava o processo de distribuição das terras. Beleza, pessoal? Ele que dividia qual parte da terra. Aqui ainda você tem uma economia rural. Você teve uma ruralização da população. Por isso a predominância da economia rural. Vou mostrar um diagrama aqui para vocês que pode facilitar um pouco o entendimento desse processo de evolução. Então aqui você tem o indivíduo, forma os gêneros, que são unidades familiares. Os gêneros formam as fatrias formam as tribos formam os demos, e os demos vão dar origem à cidade-estado. A cidade-estado grega, ela vai, ou também conhecida como polis, né? Ela vai se consolidar no início do período arcaico. Tudo bem? Beleza? Então, no período homérico, nós temos esse processo de transição. As invasões dóricas provocam a ruralização da população, a queda no uso de moedas, no comércio, quase no uso da escrita. Então, há uma brutalização, vamos dizer assim, dos costumes, né? A Grécia, ao invés de progredir, caminha para trás. Só que no final do período homérico, as transformações que nós vamos observar permitem a formação da cidade-estado grega e, consequentemente, os processos que vão levar ao desenvolvimento da cultura clássica na Grécia. Bom, mediante o crescimento da população, o papel do basileu se tornava cada vez mais importante porque ele coordenava essa divisão de terras. Só que essa divisão de terras não era feita de uma forma igualitária, lógico, né? O basileu ele vai dar privilégios, né, para as pessoas mais próximas, amigos e parentes. Então isso gera um problema, que é a falta de terras. Não vai ter terra para todo mundo. E forma-se também os chamados latifúndios. Isso força uma segunda diáspora. Os gregos vão ter que se aventurar, né, fora da Hélade, fora da Grécia continental, fundando colônias nas ilhas e no Mediterrâneo e na Ásia Menor. É o que a gente chama de segunda diáspora. Então preste atenção. A primeira diáspora grega foi provocada pela invasão dos dóricos, no início do período homérico. A segunda diáspora grega foi provocada pela má distribuição de terras, pela falta de terras agricultáveis. Foi feita no final do período homérico. A primeira no início, a segunda diáspora no final do período homérico. Não se esqueçam e não confundam. Beleza? Bom, esse processo de concentração de terras favoreceu um rearranjo na organização social da Grécia. E aí nós temos a formação das camadas sociais que compunham a sociedade grega de uma forma geral. Os eupátridas, chamados de bem-nascidos, né, que eram a aristocracia rural, os georgóis, né, pequenos proprietários rurais, e os tetas, que eram os sem terra, né, os que não tinham terra. A camada privilegiada, que tinha participação política, era, obviamente, a camada dos eupátridas. Certinho? Beleza? Tudo bem? Bom, vamos iniciar o período arcaico. A consolidação da polis grega. A formação de cidades-estado. Em toda a Grécia, você tinha mais de 100 cidades-estado. Cada cidade com seu próprio sistema político e econômico. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas o que mantinha a união dessa civilização? A cultura, a língua, a religião, a mitologia, os costumes. Apesar de serem cidades isoladas e muitas das vezes cidades que estavam em confronto entre si, eram cidades que tinham uma certa identidade cultural. Socialmente, inicialmente, as polis adotavam um modelo aristocrático, governada por um rei, que era o basileu, né, apoiado pela essa elite de eupátridas. Com o passar do tempo, a questão da desigualdade social, da divisão da riqueza, vai levar uma série de confrontos sociais, que criam dois grandes modelos de sociedade,
de cidades-estado na Grécia. O modelo oligárquico, representado por Esparta, e o modelo democrático, representado por Atenas. Então, na próxima aula, nós vamos estudar as duas cidades. Nós vamos ver quais são as características no modelo espartano, quais são as características no modelo ateniense. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.